Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um dia aí, continuando nosso livrinho Saúde e Desenvolvimento, para promovendo um debate aí sobre nosso sistema de saúde, o SUS, e como utilizá-lo. A proposta é utilizá-lo como um polo de inovação, ciência, tecnologia, um complexo econômico e industrial de saúde, como é feito nos outros países do mundo, que estão na fronteira do conhecimento e estão mandando no mundo, né? Tanto os países capitalistas aí que estão dominando o nosso globo. E com o Brasil, a proposta seria fazer o mesmo, já que a gente tem o SUS, que é o maior sistema de saúde do mundo. Fechou? Eu tô na telinha hoje aí do mapa mental. Por quê? Eu fiz o primeiro capítulo aqui, como vocês podem acompanhar, mapinha mental bonitinho do capítulo um. Dei uma ajeitadinha nele e tal. Pipipi, pá, tranquilinho, bonitinho. E eu vou deixar ele disponível como arquivo, porque eu percebi que deixando o link não dá para o pessoal baixar. E aqui tem o capítulo 2 que eu mexi hoje. Acabei de terminar, na verdade. Levei mais ou menos uma horinha aí para tirar os principais pontos, né? Do segundo capítulo. Tem coisa que vai ficar fora, não tem jeito, mas é para ser um pequeno resumo. E tá aí, ó, tá na mão. Vou deixar disponível também. É, E vamos pro terceiro, né? Terceiro capítulo. Esse aqui também vou deixar disponível aí para vocês baixarem e eu vou deixar o link também para vocês mexerem, se quiserem, né? Vamos continuar na nossa empreitada. Hoje eu vou ler o terceiro capítulo, vou tentar ser um pouquinho mais breve porque já tá tarde e eu tô com bastante fome. Então me perdoe se ficar um pouquinho corrido, mas vou tentar fazer, explicar e falar da melhor forma possível, né? E tamo aí. É, o capítulo é sobre território, sustentabilidade e inovação, políticas para a saúde e o bem viver, né? Falando um pouquinho do que está acontecendo no nosso mundo aí, nosso Brasilzão, veio uma discussão sobre soberania nacional, que o antigo presidente, o- tá abrindo as pernas já sempre abriu as pernas para os Estados Unidos, né? Mas agora fica mais latente, que ele não quer saber da pátria porra nenhuma. Simplesmente ele quer saber do dele e se tiver que foder a população brasileira pra isso, ele não liga. E o filho dele vai pra outro país e atenta contra sua própria nação, né? Ele, com o apoio dele, eles querem acabar com o Pix, ou seja, você aí que é trabalhador, que utiliza o Pix, né? Que o Pix é brasileiro. Eles querem acabar com o Pix para que a gente use o Mastercard, o Visa, que é internacional, né? Para fazer pagamento, o WhatsApp Pay, né? Para que os Estados Unidos tenha controle das movimentações do Brasil. O Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas, pessoal. Então, o interesse estrangeiro é o quê? Se utilizar desse mercado de 200 milhões de pessoas e controlar o que está sendo enviado e recebido nesse território. Fora isso, das taxações, né, de exportação, isso afeta o mercado brasileiro. 70% do que é pescado é, é mandado para os Estados Unidos. Grande parte do mercado de carne é enviado para lá. Né, do mercado de ovos também é enviado para lá. Então, vamos lá, né? Se a gente for discutir soberania nacional, como o presidente antigo e o atual falam, tem que acontecer na realidade. Não adianta ser só de boca, não adianta o Lula só falar que é a favor da soberania e aí não restatizar a Eletrobras, que foi privatizada no governo Bolsonaro, não restatizar as refinarias de combustível, a gente pagando 6 pau na gasolina e 100 conto no gás. É inviável para a classe trabalhadora. Continuar enviando carne para fora, no país que mais produz carne no mundo. A gente está pagando 40 pau no quilo da carne. A gente teve a privatização da Sabesp aqui em São Paulo, a gente pagando uma fortuna de carne, ou de carne, perdão, na água, e a água suja, barrenta. Aqui no município da minha região da Baixada Santista, que é a Praia Grande, na Mirim, a água tá vindo barrenta, né?
Em várias áreas de São Paulo não é diferente. Pessoal, muita gente sem água, muitos dias sem água e as contas cada vez mais caras. Cada vez mesma coisa da Eletrobras, da Enel, foi privatizada. A Enel é da Itália, do governo da Itália. Eles comandam a energia da cidade mais rica do Brasil, que é São Paulo. E aí, se a gente for falar de soberania nacional, não adianta ser só de boca. Tem que se, tem que se mostrar na realidade. Não adianta o Lula falar que o país é soberano e não restatizar a água, a luz, a energia, o metrô, né? E trazer para nós um fomento de indústria nacional. E com o SUS não é diferente. A gente vê aí medidas que eles estão fazendo o quê? Perdoando as dívidas de hospitais particulares quando eles atendem o público do SUS. Ou seja, existe uma dívida há de anos que os mercados privados, os hospitais privados têm com o Estado, e aí em vez do Estado ir lá e pegar a porra do hospital e colocar no SUS, ele vai lá e faz assim, você atende os pacientes do SUS e eu perdoo sua dívida. Ou seja, o cara tem uma dívida com a porra do Estado, e aí o governo vai lá e dá um prêmio pra ele, que é mais paciente, né? Que no capitalismo o paciente é cliente, porque envolve dinheiro, né? Ou então não acabar com as OS e com as OCIPs, né? Que são organizações de saúde que, na teoria, não deveriam dar lucro, seriam não lucrativas, mas que no fim elas dão lucro. Por quê? Porque os dirigentes decidem o seu próprio salário e é utilizado verba pública para isso. Eles fazem o sistema de duas portas, né? Onde não se pode, entre muitas aspas, atender o pessoal do setor público, eles atendem no setor privado e ganham grana em cima disso. Então não adianta você falar eh, de soberania nacional e não tocar em sistemas que mudam a vida da classe trabalhadora, né? Que vai melhorar acesso à saúde, acesso à comida, acesso à água, transporte público, né? Então, vamos seguindo, falando um pouquinho de conjuntura e vamos para a pancada do livro. Como eu falei, vou tentar ser um pouquinho mais breve, ligeiro, mas vamos que vamos. Bora lá. Território, sustentabilidade e inovação, políticas para a saúde e o bem viver. Helena Lastres, Cristina Lemos, Sérgio Castro, Valdemar Apolinário, Marcelo Matos, Maria Cecília Lustosa, Paulo Cavalcante, Maria Gabriela Podicamene. Muitas mulheres, maneiro. Vamos que vamos. Desafios do sistema de saúde no contexto nacional e global, transformações sociais e econômicas, tecnológicas, biriri, isso aqui. Vamos embora. Agravada pela pandemia de Covid-19, a crise de múltiplas dimensões social, econômica, política e ambiental reforçou a urgência de implementar uma nova geração de políticas que coloque a saúde como um vetor de um projeto inovador de bem viver para a sociedade brasileira. O que ele está falando? No contexto de pandemia, fica mais evidente ainda que o sistema de saúde tem um papel fundamental na saúde do povo. Vamos lá. Ao examinar a dimensão territorial da saúde, contemplando a diversidade e amplitude brasileiras e focalizando agentes e regiões geralmente invisíveis nas análises tradicionais, evidenciamos conhecimentos de extrema relevância para a sociedade brasileira como um todo. No terceiro ano da crise pandêmica, e dada a premência de em pensar no futuro do país, reiteramos. Ela está falando que, prestando atenção em alguns espaços do Brasil que eram invisibilizados, eles tiveram alguns temas importantes. Vamos lá. A urgência em mudar radicalmente os padrões de vida e produção e em centralizar o foco das preocupações de sustentabilidade, saúde e segurança da vida no planeta. Tá falando que o quê? É urgente mudar a prioridade de um governo, de um Estado, de em vez de fomentar uma austeridade, que é um discurso de tem que arrecadar, depois gastar, o Estado não pode dever, dívida pública, e aí utilizar a dívida pública para pagar os juros do Tesouro Selic, que é encher o rabo de burguês de dinheiro, né? Em vez de usar o dinheiro para isso, cortar essa bolsa burguês, né? O pessoal reclama do Bolsa Família, o Bolsa Burguês é isso. Tesouro Selic dá 15% ao ano garantido de lucro para esses caras. Aí você fala 15% é pouco, mas o cara é bilionário. Quanto que é 15% de 1 bilhão? E geralmente esses caras não têm 1 bilhão só, né? E vamos seguindo. Ele tá falando de mudar a urgência do gasto público, em vez de pagar esses pau no cu que não faz nada com dinheiro, só manda para fora e a gente se lasca, utilizar ele para ser investido na saúde, né? E no bem-estar da população, segurança de vida e sustentabilidade, porque a crise climática está na porta.
Cada ano tá mais quente, mais frio, e a gente se lascando, né? E gastando com ar-condicionado e quem mora na rua morrendo. Já é errado a pessoa morar na rua, não existe morador de rua, né? Já tá errado a pessoa ter a situação de rua. E ainda no frio do caralho, no calor do caralho desse, é pra matar, não tem como não. A estreita articulação entre a saúde e demais serviços públicos essenciais e as perspectivas de um futuro inclusivo e sustentável. As vantagens de colocar a saúde como eixo dinamizador do novo projeto do bem viver em todo o território brasileiro. Não basta ser nas capitais, essas medidas têm que ser no território total do país. A necessidade dos diferentes territórios preservarem autonomia em tecnologias, insumos, bens e serviços estratégicos, com destaque para os sistemas produtivos inovativos, portadores de futuro, centrados na saúde e em demais serviços públicos. O que ela está falando? Cada região vai ter sua especificidade. Aqui em São Paulo, lá em Roraima, lá no Amazonas, lá no Rio de Janeiro, lá no Rio Grande do Sul, vai ter suas especificidades. Nenhum território funciona da mesma forma, o povo pensa da mesma forma, tem suas idiosincrasias, que é o quê? Suas individualidades. Então tem que existir uma certa autonomia para que essas pessoas possam escolher o que que é melhor para aquele território, para que o povo possa escolher o que que funciona melhor no Rio Grande do Sul, em um território lá do de Sergipe ou do Ceará. Cada território poder decidir o que funciona melhor naquela região para atender o povo, né? O objetivo de promover segurança e soberania digital territorial nacional, aliando dinamismo produtivo e inovativo com sustentabilidade, avanços sociais e coesão territorial. O papel imprescindível do Estado na defesa dos bens comuns e na implementação das novas políticas participativas e adequadas às necessidades do país e de suas regiões. Por que se coloca o Estado aqui e não a empresa privada? Porque a empresa privada ela vai visar o lucro. O Estado, se ele for controlado pela burguesia, também, né? É necessária uma revolução para mudar isso. Tanto é que, como a gente está comentando aqui, essas medidas de parceria público-privada, de OS, OCIP, tem investimento do Estado, porque o Estado está na mão da burguesia. A questão é que o Estado tem que estar cada vez mais visando a saúde do trabalhador, né? Enquanto não tem revolução, existem mudanças que podem ser feitas e existem limites nessas mudanças. Só após a revolução que a saúde, a educação e a comida vai ser servida diretamente para o povo. Uma revolução comunista, né, rapaziada? Mas enquanto a gente não chega lá, temos atitudes que ainda podemos fazer e fomentar para melhorar a vida do povo. Vamos seguindo. Saúde, território, sustentabilidade e iniciativas inovadoras. As dimensões continentais do Brasil, a gente é uma dimensão continental muito grande, e sua pujança oferece um rico tecido de potencialidades a serem estimuladas e que demandam agendas específicas. O papel do território, entendido como o papel real, ou desculpa, o espaço real, onde se encontram os atores e se realizam as atividades sociais, culturais e produtivas, realça a importância de aprofundar o conhecimento sobre a realidade brasileira, visando a formulação de políticas contextualizadas, sistêmicas e coordenadas nas várias escalas e capazes de contemplar os diferentes territórios e regiões do país, como exemplificado pela Política Nacional de Saúde e pela Constituição do Sistema Único de Saúde. Está falando exatamente aquilo que a gente comentou antes. Existem especificidades em cada região do Brasil e é necessário que se faça uma política adaptada a cada região, não esquecendo o plano nacional, mas que funcione em cada região de uma forma harmonizada com aquela comunidade, com aquele povo, né? As múltiplas, outra coisa também, a gente fala do Brasil de um país continental e fala que é impossível, que não dá, que é um problema ser tão grande assim um país. Na verdade, isso é uma vantagem ter um país desse tamanho, tá? A gente tem diferentes climas, diferentes biomas, diferentes formas de plantio. A gente tem a capacidade de ter, por exemplo, em Minas Gerais, lítio, nióbio, que o antigo presidente Flávio Bolsonaro, aquele merda, eh, ferro, e ter capacidade de plantar e ter a capacidade de produzir energia eólica, por exemplo, na região nordeste do país, por causa dos ventos que existem lá. Ou seja, o tamanho do país pode ser e é uma vantagem também quando bem utilizado, né? As múltiplas crises aliadas à pandemia contribuíram tanto para expor as distorções e os limites do modelo econômico e político hegemônico, que é o capitalismo,
profundamente injusto e insustentável, que é o capitalismo, quanto para ampliar as vulnerabilidades existentes por causa do capitalismo. A velocidade e a amplitude da destruição da natureza e a colossal desigualdade foram identificados como potenciais fontes de deflagração e repetição das epidemias, graças ao capitalismo. Na discussão travada, ressaltou-se a despolitização e conclusão que a resiliência às mudanças climáticas só faz sentido se apoiada numa transformação política, cultural e ideológica. Política não está separada da economia, hein, rapaziada? Então, política econômica, tá? Então, o que ele está falando? Tá falando que, como eu falei antes, existe mudança que pode ser feitas hoje no sistema capitalista, porém existem limites, porque o quê? Quando você passa a atender o povo, a taxa de lucro diminui do burguês, né? E ele quer a taxa de lucro astronômica. E o que que a gente fala? Que num país socialista, após uma revolução, o lucro não é a necessidade primeira. A necessidade primeira é atender a classe trabalhadora, né? Se vai dar déficit, né? Os caras falam de uma palavra difícil, que é você gastar mais do que arrecadar em um momento para poder atender a saúde de uma população, atender uma necessidade da população, para depois receber, investir em um metrô, investir num complexo de saúde, como esse livro está falando, investir em uma capacidade produtiva e ficar em débito disso, porém, para que 5, 10, 15 anos se receba de volta uma capacidade industrial maior, capacidade de saúde maior, capacidade de educação maior, para o socialista, para o comunista não existe problema nenhum. Para o capitalista isso é inviável, porque ele nunca vai querer perder 5 anos de lucro para ter uma boa qualidade de vida daqui a 10 anos para a população, né? Então, existem limites no capitalismo que só podem ser passados após uma revolução, que ele fala aqui, transformação política, econômica, vamos pôr junto, cultural e ideológica. O debate sobre sustentabilidade exigiu a requalificação do conceito de desenvolvimento, reforçando a importância tanto da solidariedade com as gerações presentes e futuras, quanto da visão multidimensional e territorializada. Vamos falar aqui de solidariedade, é uma coisa que não existe muito no mundo de hoje, né? Graças ao capitalismo isso aqui morreu, e aí é cada um por si, bibibobó. Então a gente tem que lutar aqui não para solidariedade como se fosse palavras ao vento, mas fomentar um sistema que promova a solidariedade. Não adianta a gente querer ser solidário no capitalismo sempre, porque a gente vai tomar no rabo. A questão é a gente o quê? Fomentar um sistema que promova a solidariedade, para que a solidariedade seja não só uma potência individual, mas que seja um movimento do coletivo. Que um coletivo, um certo espaço, promova a solidariedade. Ou seja, quando você for trampar, em vez de você ter que ficar disputando com seu coleguinha lá de trampo quem vende mais, quem faz menos, e bibibobó, vocês vão estar em conjunto trabalhando para atender melhor a população, para fornecer um melhor serviço, para produzir um alimento de melhor qualidade e não visando um lucro, entendeu? E vamos lá. Essa orientação foi incorporada na relação saúde e ambiente e contempla as dimensões social, econômica, cultural, ecológica, ambiental, política e territorial. Bastante coisa, né? Assim, ao explorar as articulações entre saúde e sustentabilidade, ficou igualmente evidente a relevância do enfoque sistêmico e contextualizado. Tem uma referenciazinha aqui, mas não vou poder ler agora. A histórica desigualdade do país se reflete em seus territórios, rurais e urbanos, capitalismo, e atinge mais severamente aqueles sistematicamente discriminados, em renda, gênero e raça, mulheres, pobres, negras, trans, LGBTs, enfim, são os que são mais maltratados no sistema capitalista, né? E que enfrentam dificuldades de moradia, acesso aos demais serviços públicos, como saúde, educação, alimentação, saneamento, energia, transporte, cultura, conectividade e segurança. Se eu não me engano, a média de vida de uma pessoa trans acho que é 27 anos no nosso país. A gente é o país que mais mata LGBT no mundo, né? Mulheres negras são a que mais trabalham e que menos recebem. Mulheres enfrentam dupla, tripla jornada, né? E aí a gente trabalha em escala 6 por um. Quem não trabalha em escala 6 por um vai ser autônomo no Uber, vai vender um churrasco, vai fazer um carrinho de pastel e ainda trabalha numa escala desumana, né? Essa é a realidade do nosso país hoje. E não vai ter muitas vezes acesso a um ar-condicionado,
ter uma casa com 2, 3 quartos, né? Nunca vai ter acesso a isso. Nunca vai ter acesso a comprar uma casa muitas vezes. E tá ali tentando pagar as contas e tá difícil de fazer a compra do mês porque a carne tá 40 pau, o café tá 35. Essa é a realidade do nosso país hoje. Conta de luz 300, a conta de água 200, dependendo da região. E é capitalismo na sua mais pura essência, enriquecendo o rock, ou enriquecendo mais os mais ricos, os burgueses que não trabalham, e fudendo a classe trabalhadora, né? Vamos que vamos. Contudo, as dimensões de sociobiodiversidade brasileiras oferecem importantes potencialidades para reduzir as destituições, desigualdades e dependências. Ao buscar compreender os impactos da pandemia e identificar iniciativas territoriais para reduzir seus efeitos. A pesquisa revelou que, sem territórios vivos e pulsantes, não há saída. A emergência sanitária, além de ceifar a vida de mais de 680 mil pessoas, também reposicionou a discussão sobre políticas, sobretudo diante da fragilidade de coordenação nacional e dos desafios colocados aos entes subnacionais, elevação dos preços internacionais e inacessibilidade a produtos indisponíveis, ou, desculpa, indispensáveis à saúde. Por outro lado, permitiu comprovar a suma importância e vitalidade do SUS, que ampliou sua capacidade de atendimento a despeito do subfinanciamento, desfinanciamento e outras dificuldades, confirmando que seu potencial cresce nos espaços para além das regiões metropolitanas, destacando a relevância da capilaridade de equipes e sinergias com as especificidades territoriais da atenção primária à saúde, APS. Tá falando o quê? Existem espaços que mesmo com o SUS fudido, sem dinheiro, desfinanciado, utilizando, como eu falei, OS, OCIP, como o governo atual agora está utilizando atendimento para serviço privado no lugar de utilizar o SUS e fomentar uma indústria de saúde e investir no SUS, mesmo assim, o SUS ainda atende muita gente. Infelizmente, ceifam mais de 680 mil pessoas no nosso país, né? Porque a gente vive no capitalismo e para eles essas pessoas morrerem não faz, quer dizer, não é que não faça diferença. É bom para eles, né? É bom pro burguês que o povo trabalhador morra cedo, porque não tem que gastar com previdência, não tem que pagar INSS. Teve o roubo do INSS aí, né? E aí ninguém foi preso, não se deu nada. Por quê? Pro capitalismo isso aí é normal, é rotina e é ótimo pro capitalismo, né? É ruim pro povo, pra classe trabalhadora que trabalha a vida inteira. É uma humilhação para se aposentar. Quando se aposentar, ganha R$ 1.500. Falta remédio lá no SUS para catar, insulina e remédio de pressão de uma vida trabalhada que não se foi possível cuidar da saúde, né? E ainda esse velhinho é roubado e quando vai no banco o empréstimo cobra 20% por ano dele, né? Esse é o capitalismo, rapaziada. E vamos seguindo. As iniciativas de enfrentamento à pandemia revelaram inúmeras potencialidades expressas. Na rica diversidade de atores territoriais, com a inclusão das novas institucionalidades como os consórcios e comitês de crise de Covid, criados por instâncias municipais, estaduais e regionais. Nas respostas inovadoras da exigida reconversão produtiva, que uniram universidades e institutos públicos, além de empresas do sistema S de representação industrial, nas emblemáticas respostas de territórios, comunidades e coletivos urbanos e rurais que articularam ações de solidariedade, sensibilizaram a sociedade e apoiaram produções e compras locais. Tá falando que o quê? Que muitas vezes, muitas regiões, o SUS atuou junto com o território daquela região, daquele grupo social, daquele bairro, daquele município, para conseguir atender aquela população. Ou seja, mostrando que, mesmo o SUS desfinanciado, fudido, todo arrumado, e sendo batido, né, por todo canto pela burguesia, ainda assim ele consegue entregar um atendimento. Tudo bem com suas limitações, a gente vive no capitalismo, mas ele ainda assim, junto com as pessoas que vivem em territórios nacionais mais invisibilizados, conseguiu atender aquela população durante a pandemia, mostrando que se existisse um fomento, um investimento e um real interesse em atender o povo, seria completamente diferente. Em vez de estar pagando juros de dívida pública, pagando 15% na taxa de juros básico do país, com a maior taxa de juros do mundo. Se fomentasse, se utilizasse esse dinheiro no sistema de saúde, a gente seria outro país, né? Mas a gente vive no capitalismo e que o que manda aqui é o dono do banco, o dono da JBS, o velho da van, os gigantes do agronegócio, o Mário Blage, Blário Maggi, nunca lembro o nome dele, Beto Sucupira, Jorge Paulo Lema, esses são os que mandam no país, né? Então, o povo vai se lascar
enquanto não tiver uma revolução, ou pelo menos uma mudança vinda pelo povo, né? Seguindo. As imediatas respostas locais à pandemia de comunidades desassistidas, de favelas e povos tradicionais, geraram efeitos inovadores, fundamentais para proteger e cuidar das populações e gerar renda. Isso num quadro de agravamento de precarização, desemprego, empobrecimento, fome e fragilização da rede de proteção nacional e desalento. Como resultado, diferenças expressivas foram registradas em números de casos e redução de óbitos. Vamos seguindo. A cooperação baseada nos saberes do território, relação de proximidade, identidade e confiança foi base para a efetividade das ações. O associativismo popular, favelado, negro, indígena, feminista e as lideranças jovens, aliado a instituições de ensino e pesquisa, apontam esses territórios como lugares de potência que inventam soluções capazes de renovar as políticas públicas, como afirmou uma liderança da favela do Rio de Janeiro. Na pandemia, favelas foram governos enquanto governos foram ausência. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é capitalismo em sua veia pura. Primeiro, na pandemia, que não deveria existir se a saúde fosse para o povo, né? Porque poderia se controlar essa pandemia. Favelas que não deveriam existir, né? Que são resultado de um histórico de escravidão, onde escravos foram libertos, mas não tinham acesso à terra, não tinham acesso à moradia, não tinham acesso a nada, e foram se favelizando, morando de onde podia, construindo casa onde podiam, enquanto europeus vinham aqui para o Brasil com terras dadas pelo Estado, pelo governo, na mão de burgueses, né, querendo branquear a população. Essas favelas que foram invisibilidades, elas foram governos, elas salvaram vidas junto com o SUS, enquanto o governos, né, foram ausência. Quanto à burguesia, foi ausência. Né? Isso aqui sintetiza demais a realidade do nosso país e na realidade de grande parte do mundo. Né? Arranjos produtivos e inovativos nas escalas estadual e local, a importância dos territórios cognitivos para o fortalecimento do SUS e do CEIS. Três estudos de territórios periféricos com rica experiência em saúde pública, no Piauí, Rondônia, Imaré e Manguinhos, no Rio de Janeiro, evidenciam o potencial de promoção de arranjos produtivos locais, APL, da saúde e iluminam relevantes aspectos. Ou seja, está falando que se, se ocorrer a harmonização de um sistema de saúde com o povo, fomentado para se utilizar em prol da classe trabalhadora, envolvendo a classe trabalhadora para ser utilizado numa região que eles conhecem, que já moram, com as suas especificidades, como estava sendo falado antes, o que resulta é o quê? São vidas sendo salvas, né? Mesmo com pouco dinheiro. Imagina com dinheiro, rapaziada. São exemplos de cuidado, de afeto, de assistência social, um sistema que fomenta a solidariedade, como a gente estava falando antes, né? É isso, essa é a diferença. Imagina isso no país todo. A gente está falando de Rondônia, Maremanguinhos no Rio e no Piauí. Vamos seguindo. O conhecimento, fator de empoderamento e emancipação das comunidades locais, permitiu durante a pandemia que moradores se tornassem protagonistas de formas inclusivas e humanas de se viver, mostrando-se fundamental na estruturação do SUS e na implementação de iniciativas como Maré e Manguinhos. A ação das comunidades levou à organização do espaço público e à integração com o sistema da saúde local, além da criação de gabinetes de crise, estratégias de informações de comunicação, mobilização de doações e recursos financeiros, materiais de produção de proteção em alimentos, confecção de itens de proteção, produção de alimentos, compras locais, monitoramento epidemiológico geolocalizado, entre outras. Nesse aqui, falou algum deputado de direita, alguma empresa, aí ou então a Bayer, né, que comanda a distribuição de fármacos aqui no Brasil, ela entrou aqui para fazer alguma coisa? Ou foi o povo e o SUS? Hã? E algum deputado aí da direita, né, da extrema-direita ou da suposta esquerda aí do PT entrou aqui para fazer alguma coisa? Porra nenhuma, né? Não teve um Cláudio Castro, né, que comanda lá o Rio, pra entrar ali pra fazer alguma coisa, um Roberto Jefferson, né, tá preso esse merda, que deu 50 tiros de fuzil na polícia, não deu nada, a polícia tratou ele otimamente bem, enquanto o Oruan foi preso com a sua casa invadida de madrugada, os policiais sem farda, onde não existia mandado para ele e foi preso da mesma forma, né? Então, a gente vê a diferença entre o tratamento do burguês e do favelado no Brasil. E mesmo assim, o SUS com a favela
consegue salvar vidas, né? Imagina se tivesse dinheiro nesse tipo de ação. Vamos seguindo. O conhecimento e comprometimento de profissionais de saúde que se fixaram no Piauí e em Rondônia, articulando elevada capacidade técnica com a vivência e o conhecimento do tácito regional, foram decisivos para os avanços dos APL nesses territórios. No Piauí, os especialistas advindos do movimento sanitarista estruturaram e legitimaram a Fundação Municipal da Saúde, FMS, que teve um papel fundamental no sucesso do Polo de Saúde de Teresina, em Rondônia. O grande diferencial foi a chegada de renomados cientistas e jovens pesquisadores, formando uma massa crítica e pesquisadora de pesquisadores locais para a busca de soluções aos desafios da saúde da Amazônia e a identificação de seu potencial farmacológico. Pessoal, isso aqui é em Teresina, em Rondônia. Imagina se cada faculdade estadual, pública, né? Uma USP, uma UFBA. É que agora, enfim, estão sendo desfinanciados também, né? Graças ao teto de gastos do governo que se autoimpôs, né? Graças ao Fernando Haddad, ao Lula, ao André Galípolo, né? Que estão fudendo com o povo brasileiro e ainda põe a culpa no Congresso, mas são coisas autoimpostas, tá? Esse governo não representa o povo, tá longe de representar o povo. Então, está se desfinanciando a saúde e a educação. Mas imagina, se fomenta o SUS e as faculdades públicas do Brasil com pesquisadores, como ocorreu em Teresina, para se fomentar um complexo de saúde, para atender a população, entender como que vai ser feita a logística de entrega de mantimento, de entrega de comida, como vai se arranjar, como vai se arranjar a distribuição de água, de luz para aquela população de uma forma mais barata. Enfim, a infinidade de, de possibilidades é enorme. É enorme, lógico que é infinidade, né, cara? Mas a possibilidade de ações é enorme, entendeu? Mas seguindo. Relações de poder e participação cidadã. Descentralização, democratização e controle social são preceitos fundamentais do SUS e supõe 9h30, dá para lançar. Supõe efetiva participação. Contudo, as relações de poder no nível local geram dificuldades, principalmente na alternância de poder e devido à possibilidade de captura da política por interesses alheios à dimensão pública. Em Maré e Manguinhos, Estado burguês, tá, pessoal? O Estado está na mão da burguesia. Claro que eles não vão ajudar Maré e Manguinhos, né? Vamos seguindo. O crime organizado exerce esse papel de fragilizar a coesão social e desorganizar pautas políticas. Onde o Estado não aparece para fomentar uma saúde, uma educação, um acesso a lazer, um teatro, uma biblioteca, uma água, uma luz, o que que vai se gerar lá? Crime, rapaziada, lógico. A gente vive num país que o salário mínimo é 1.500, a cesta básica é 800. Na realidade que a pessoa não tem acesso à água, à luz, comida de qualidade, o que que vai fomentar ali? O sempre vai ter, né? E também a droga, sempre vai ter nessa região. E nessas regiões, o cara que não tem grana para comer, não tem água, não tem luz, e que para onde que ele vai? Não tem acesso à educação, né? Para onde que ele vai? Como a gente está falando, o teto de gasto está tirando dinheiro da saúde e da educação, né? O governo Tarcísio também implementando escola cívico-militar. E eles estão fazendo o sistema do novo ensino médio que o moleque tem que ficar o dia inteiro na escola e não tem nem professor e não tem nem capacidade de dar aula para essa molecada. Porque o professor também já ganha uma bosta de salário para tentar dar aula para 40, 50 alunos. E aí, tudo certo para dar errado, né? A gente vive no estado burguês. São esses caras que comandam a educação, a saúde e a prestação de serviço para a população, né? E o que vai crescer ali é crime, desigualdade, violência, né? E aí que o Estado burguês fala: Nossa, vocês estão muito violentos, hein? Com isso que a gente fez com vocês. Vamos mandar a polícia aí, que é outro pobre, que fez o concurso, que a gente vai abrir concurso todo ano pra entrar a polícia, pra matar vocês aí. E aí, se a gente fala que é traficante, que tava armado, mesmo com 5, 6 tiros nas costas e sem exame de pólvora nas mãos, né? Assim como aconteceu na Operação Verão aqui na Baixada Santista, que morreu um menino de 4 anos, com tiro na barriga, o Rian. E aí, você vê que tudo, como o Estado está na mão dessa burguesia,
desses caras aí, o povo só vai se lascar. E ainda se coloca o povo contra o próprio povo, né? Vamos seguindo. Em Manguinhos merece destaque o Conselho Gestor Intersetorial, que articula iniciativas. Oh, desculpa, eu pulei, né? Perdão, vamos voltar lá. O crime organizado exerce esse papel de fragilizar a coesão social e desorganizar pautas políticas. Entretanto, experiências virtuosas mostram como o protagonismo da comunidade local é fundamental para minimizar esses efeitos. Protagonismo da comunidade local é o povo, rapaziada, classe trabalhadora. Em Manguinhos merece destaque o Conselho Gestor Intersetorial, que articula iniciativas em saúde e demais políticas públicas, inspiradas na governança do território saudável. Trata-se de exemplos de coesão e participação cidadã, em oposição às forças de disrupção derivadas da disputa de poder. Assim, para além da atual lógica de gestão baseada apenas na parceria público-privada, que é uma merda, né? Advoga-se a necessidade de fortalecer uma lógica de parceria público-comunitária na gestão da APS, ou seja, setor público com o povo, nada de privado nessa porra. Ressalta-se a atuação da FMS em Teresina, exemplo de institucionalidade construída por profissionais comprometidos com a perspectiva sanitarista para a saúde, que controla não só o sistema de saúde desse capital, como tem forte influência na condução da política do Piauí e estados vizinhos, e funciona como um anteparo à tradicional descontinuidade das transições no poder municipal e as tentativas ilegítimas de captura pelo setor privado. Tá falando o quê? Que quando o sistema público está aliado com o povo, ele resiste às mudanças de governança, né? Se um prefeitinho qualquer, um governantezinho qualquer, tentar bater de frente, os caras vão resistir, né? E vamos seguir. Ou então a captura pelo setor privado, que ele fala, né? Que se vir algum donozinho de empresa aí, pau no cu, querendo pagar uma campanha de um político para tentar bater de frente com o povo vai resistir. Potencialidades territoriais no CIS. Apesar da quase inexistência dos segmentos industriais do CIS nos territórios pesquisados, identificam-se três grupos com potencial significativo de atividades produtivas inovativas. Perdão. Serviços complementares, equipamentos e materiais, tecnologia da informação e comunicação, TIC, sobretudo softwares para a saúde, farmacêutica e fitoterápicos desenvolvidos a partir de sociobiodiversidade brasileira. Sociobiodiversidade brasileira. Que palavra grandona essa aqui, né? Sociobiodiversidade. No primeiro grupo, ressalta-se o fornecimento local por cooperativas e associações de moradores de bens e serviços de manutenção, limpeza, alimentação, têxteis, mobiliário e equipamentos, que em muito pode ser ampliado. Ou seja, é o povo fazendo pelo povo, e que em muito pode ser ampliado se o Estado investisse nisso, se o Estado fosse controlado pela classe trabalhadora. Mas como é controlado pela burguesia, não se investe nesse tipo de mobilização. No segundo, observam-se desafios específicos para a digitalização da saúde em favelas, comunidades isoladas da Amazônia e em outras partes. Há também potencial para soluções contextualizadas na digitalização do SUS, orientadas pela lógica preventiva e pela estratégia da saúde da família. As universidades públicas já contribuem nesse esforço. Exemplos incluem os programas de computador e softwares patenteados pelas universidades federais pela Universidade Federal do Piauí, UFPI, e outras. Cabe mobilizar tal potencial, ou seja, essa mobilização já existe, porém não tem dinheiro suficiente. Para você que pensa que universidade pública é só antro de droga e putaria, olha aqui o que os caras fazem, hein? Eles fazem o que o próprio Estado burguês não faz. No terceiro grupo, operam pequenas empresas de base tecnológica e APL, extrativistas de insumos medicinais em diferentes partes do país. Rondônia se insere na rede para a criação de base produtiva de grande porte para a biofarmacêutica. Já em Parnaíba, PI, Piauí, né, encontra-se uma fábrica de insumo farmacêutico ativo de base natural, pertencente à empresa a empresa Fitóbios, uma das mais atuantes do país na produção de novos medicamentos a partir da biodiversidade. Urge implementar uma política estratégica para o desenvolvimento do sistema de inovação regional nessa área, na qual Biomanguinhos tem papel importante a desempenhar, inclusive para assegurar a preservação dos interesses nacionais. Está falando que a biodiversidade do local possibilita um grande polo de pesquisa e produção de fármacos, né? Mas que isso tem que ser
potencializado, investido, e que as patentes desses fármacos e dessa biodiversidade pesquisada não seja só para uma simples exploração para dar lucro, que ela seja utilizada em favor do povo, em prol do povo, sendo atento, né, às crises climáticas, porque não pode deixar passar. E vamos seguindo. Cadê? O papel da Fiocruz e seus escritórios regionais. A atuação do Fiocruz nos territórios estudados revela os resultados positivos tanto de sua visão e política de regionalização, quanto de sua presença e enraizamento territorial. Em Maré Manguinhos, onde se localiza sua sede, a Fiocruz desempenha relevante papel de apoio às organizações comunitárias. Com o grande número de programas que abrangem, além da saúde, questões sociopolíticas, econômicas e culturais daquelas comunidades, em Porto Velho, apesar de o escritório ter sido implantado em 2009, a Fiocruz coordena um conjunto de atores em programas de pesquisa e promoção de vigilância epidemiológica, controle e cura de doenças amazônicas endêmicas negligenciadas e desenvolvimento de novos fármacos, e insumos a partir da biodiversidade da floresta. Tem ainda forte papel na formação em nível de mestrado e doutorado, além do apoio ao SUS, com destaque no combate à Covid-19. Rapaziada, o que é isso aqui? Não é o que o nosso Estado deveria investir e fomentar? Por que ele não investe e fomenta isso aqui? Né? Quem é que está no controle do Estado? Né? Como eu falei antes, vamos pensar um pouquinho e vamos cair para dentro desse pau no cu aí. Criado, criada, cai, Criada 5 anos depois, em Teresina, a Fiocruz Piauí também lidera projetos relevantes. Centro de Referência de Microcefalias, Rede Materno-Infantil, Vigilância Popular, Ambiental e Feminina, Mudanças Ambientais e Urbanização, Doenças Negligenciadas, Sequenciamento Genético e Vigilância Molecular da SARS-CoV-2. Desculpa. Seu papel é forte na pós-graduação, assim como no apoio do Polo de Saúde de Teresina e ao SUS estadual. Graças ao teto de gasto alto imposto pelo governo atual de Haddad, Lula, André Galípolo, que se dizem de esquerda, se dizem a favor do povo, isso aqui vai morrer se não for alterado. Perdão, já tem pouco financiamento, isso aqui vai tender a morrer. Todos os estudos confirmam um elevado compromisso e capacidade da Fiocruz nessas atividades, mobilizando atores, induzindo trajetórias produtivas virtuosas e fortalecendo o SUS. Sua presença no território contribui, sobretudo, para a necessária articulação entre diferentes tipos de conhecimentos e contextualização das ações de saúde. Perdão, tô meio resfriado, rapaziada, mas vamos que vamos. Proposições políticas públicas. Visando entender como a saúde e o CIS podem se converter em motor para a retomada do desenvolvimento no território brasileiro, em novas bases, apreendemos que a degradação dos ecossistemas produz e acirra doenças e pandemias, afetando principalmente as populações mais vulneráveis e reforça o perverso ciclo de exclusão e deterioração socioambiental, que se retroalimenta e torna a saúde, ou desculpa, torna a sociedade ainda mais injusta e desigual. Ou seja, como o capitalismo, a, a prioridade é o lucro, não se atende populações mais vulnerabilizadas. E a pandemia, em momentos de crise climática fomentadas por esse sistema capitalista, esse modo de produção, isso piora essas desigualdades e esse povo que já é invisibilizado é jogado mais ainda para a sarjeta, para a morte, para a pandemia. Numa situação de pandemia, de qualquer doença que seja, até de dengue, malária, febre amarela, poliomielite, esse povo é o que mais se lasca. O povo trabalhador que mais se lasca. Ainda mais em regiões mais marginalizadas. E é o que a gente fala, o que a gente comenta aqui nesse livro, como esse livro leva e levanta esse debate, né? Que esse sistema injusto e desigual, ele tende a piorar cada vez mais se não houver uma revolução, né? Se a gente não sabe, provavelmente daqui a 40, 50, 60 anos não exista mais humanidade, pessoal, se o capitalismo ainda continuar a existir.
né? Porque essas crises tendem a continuar e tendem a piorar. Requisito crucial na formulação de novas políticas é, portanto, colocar em seu centro a vida humana e do planeta. Só que no capitalismo aqui, isso aqui fica de lado. O que fica em primeiro ponto é o lucro e a sustentabilidade, contemplando o atendimento das necessidades básicas dos territórios e suas comunidades. Para tal, a estrutura produtiva brasileira deve prover os bens e serviços necessários para atender às necessidades das populações de todo o território brasileiro. Identificamos no processo democrático de formulação democrático de formulação de política. Destaca-se que que o atendimento às necessidades sociais, além de ser a via mais efetiva para prover soluções às desigualdades e base para uma vida digna, pode mobilizar, capacidades produtivas e inovativas, gerar renda e empregos formais e equitativos com menor pegada ecológica. Há dois argumentos principais nessa discussão. Em primeiro lugar, que a saúde e demais serviços públicos essenciais e apoiam-se em sistemas de produção e inovação de variados bens e serviços que representam oportunidades de irradiação associadas às demandas e potencialidades dos diferentes territórios e regiões. Está falando que para você atender uma população da melhor forma possível e de forma equitativa, que é o que a cada especificidade de cada pessoa e cada região da melhor forma, sendo adequado para aquelas pessoas da melhor forma, daquele modelo, sem mais nem menos, né? Para você atender a população da melhor forma, precisa existir um fomento da indústria de saúde, um investimento na indústria de saúde, no acolhimento daquela região, acesso à saúde, água, educação, alimentação saudável, porque tudo isso em conjunto é que constrói uma condição de vida plena e uma condição de saúde plena. Não adianta nada, na época da pandemia, por exemplo, as pessoas naquela região terem acesso à vacina, ou desculpa, ter acesso à vacina. Também, acesso à vacina também, né? Mas não adianta nada falar para aquelas pessoas ficarem em lockdown, para ficar em casa, sendo que na região não tem água potável disponível, tem que buscar água em outro lugar, tem que sair para comprar remédio de pressão, ou para pegar remédio de pressão no SUS, remédio de a insulina no SUS, e naquela região faltar o remédio, ter que ir para outra região. Não adianta nada falar para aquela região ficar em casa, por exemplo, na pandemia, e não fornecer uma capacidade de entrega de alimento, de água, de acesso à luz, acesso a um lazer mesmo que é a distância, né? Então não existe, né, um bem-estar social se todas essas condições não forem atendidas e forem investido, perdão por estar me embaralhando, e for investido nessas regiões um atendimento e um acesso a esses serviços, pessoal. Não adianta. Então, assim, eh, a pessoa, se você der eh, um, um prato de comida para alguém que mora na rua, ou para alguém que mora numa região marginalizada, quem mora na rua ainda vai continuar passando frio de madrugada, ainda vai continuar sofrendo o risco de ser morto em qualquer local, às vezes até pela polícia, né? E quem mora numa região periférica também. Não adianta você chegar lá, distribuir marmita. Claro que assim, não é uma coisa que não se deva fazer, né? É uma coisa que, na medida do possível, a gente vai se ajudando, vai se virando. Mas que isso não é suficiente para resolver aquela questão, entendeu? Para ficar claro aqui, para não falarem que eu tô falando que ajudar as pessoas é errado. Ajudar é correto, é possível e é necessário. Porém, isso não basta, precisa de mais, precisa que o Estado, na mão da classe trabalhadora, atenda essas pessoas da melhor forma possível para tirar elas daquela situação de vulnerabilidade, entendeu? E, segundo, tem capacidade de liderar uma transformação renovadora da estrutura produtiva brasileira. O SUS e o CIS são exemplos desse potencial sistêmico ao qual deve ser mobilizado em todo o território brasileiro. Ou seja, a gente já tem capacidade e possibilidade de fomentar uma economia e uma política dessa forma. Porém, para isso acontecer, o poder tem que estar na mão da classe trabalhadora, né? Em segundo lugar, reitera-se que a centralidade da escala territorial e seu contexto não pode ser ignorada, especialmente devido à significativa sociobiodiversidade brasileira. Daí,
a importância de políticas sistêmicas para mobilizar as capacidades de cada território e promover a cidadania e o acesso a serviços públicos. Tanto o território quanto seu contexto devem ser vistos como unidades de planejamento essenciais para todas as políticas públicas. E o fato de os serviços de saúde serem distribuídos desigualmente no território brasileiro reafirma que os novos investimentos não podem acirrar exclusões, dependências e problemas ambientais. A regionalização da saúde traz consigo a oportunidade de renovar a sua base produtiva para reduzir desigualdades e irradiar princípios de sustentabilidade e inovatividade. Como no capitalismo que se visa o lucro, existem regiões que não são atendidas porque seria muito caro, entre aspas, atender essas populações. Então se faz necessário o poder na mão do povo para se regionalizar essa saúde e para que a saúde chegue para as pessoas que moram em regiões afastadas, marginalizadas, sem acesso a uma saúde plena e uma vida plena, né? Destacam-se como principais conclusões que o SUS, mesmo em conjuntura de desmonte, mostrou sua crucial relevância, evidenciando a importância da reforma sanitária do sistema universal e igualitário territorializando territorializado e com participação popular, reafirmando o binômio saúde e democracia. Vamos falar aqui saúde e povo, classe trabalhadora. As variadas experiências e formas de organização das comunidades refletem respostas de vanguarda à crise sanitária, social, ecológica, econômica e política. São inspiradoras as lições desses territórios da diferença. 3. O papel da Fiocruz é o maior no novo cenário, exigindo atuação sistêmica contextualizada e sustentável, tanto em sua função de apoio ao planejamento, implementação de políticas de regulamentação nacional e internacional, quanto em suas atividades de pesquisa, produção e inovação. Dentre as diretrizes para novas políticas públicas, recomenda-se primordialmente. 9h51, tem 10 minutinhos aí, vamos agilizar. Promover o dinamismo sustentável regional CIS, visando garantir capilaridade na provisão de equânime de bens e serviços de saúde, em permanente interlocução com as comunidades locais, ressaltando-se o papel da juventude, mulheres e movimentos sociais como produtores de soluções adequadas aos contextos. Dinamismo sustentável regional é o quê? Que o atendimento seja regionalizado, ou seja, respeitando a individualidade de cada região, sustentável, pensando nos impactos ecológicos, visando garantir capilaridade, que é o quê? Capacidade de se alcançar mais espaços, pensa num... Capilaridade vem de cabelos, né? De fios, assim, então pensa numa divisão em vários locais. Na provisão equânime de bens e serviços, equânime, vamos entender aqui como uma provisão de equipamentos de bens e serviços adaptados a cada região. Às vezes algum vai precisar de mais cilindros de oxigênio, às vezes algum local vai precisar de mais vacinas, ampolas, às vezes algum local vai precisar de mais macas, às vezes algum local vai precisar de puxar um encanamento para acesso à água. Então, é um fomento de atendimento a cada população com suas especificidades, né? E ressaltando o papel da juventude, mulheres e movimentos sociais, como produtores de soluções adequadas aos contextos, né? Valorizar e qualificar os profissionais da saúde e afins, reestruturando o perfil formativo, ampliando a transdisciplinaridade, integrando tecnologias sociais, articulando conhecimentos científicos e tradicionais, promovendo redes de extensão tecnológica e social e priorizando as estratégias de saúde da família e humanização do atendimento, ou seja, fomentando um acesso ao conhecimento e fomentando uma capacidade de inovação e de renovação e humanização do atendimento, né? Gerar condições de acesso a conhecimentos para a geração de utilização de tecnologias, internet, ferramentas, sistemas e plataformas digitais. Muito importante para o pessoal, tanto que é idoso, ou então o pessoal jovem que não tem tanto acesso e familiaridade com internet e tecnologia. Existe um mito que se fala que todo jovem tem acesso à tecnologia e à internet, mas assim, existem acessos e acessos, né? É muito fácil você baixar o TikTok, Facebook, Instagram e mexer lá, mas você utilizar a internet para fazer uma pesquisa, para entender um contexto social, já é mais complicado, não é tão fácil assim, precisa ser ensinado, né? Criar novas formas de financiamento e pagamento, bancos comunitários, moedas sociais e digitais. Dinheiro também é importante,
não, é inclusive uma das coisas mais importantes a coisa mais importante do capitalismo, né? E até a gente chegar numa revolução do povo. E garantir as atuais fontes para a sustentabilidade financeira do SUS. Ou seja, nada de teto de gasto, nada de OS ou CIP, e assim, dinheiro na mão do trabalhador para se atender os trabalhadores. É isso que a gente busca. Readequar as redes de serviços de saúde ao novo contexto da crise climática e eventos extremos e ao uso qualificado de novas tecnologias. Garantir sustentabilidade ambiental em todos os processos e ações políticas e sistema de saúde. Proposição de políticas públicas. Vamos lá. Apoiar o adensamento dos APLs de saúde, criando e qualificando fornecedores e estimulando compras locais, articulando as bases de ciência, tecnologia e inovação, CTI, eu sempre esqueço essa sigla e essa aqui também, do APL, regionais, para ampliar a produção de bens e serviços sustentáveis e apropriados nas diferentes regiões do país, utilizando instrumentos como microcrédito, moedas comunitárias e incubação de empreendimentos de economia solidária, aperfeiçoando o uso das compras públicas e marcos legais para realizar contratações públicas, viabilizando e dando preferências para micro e pequenas empresas, empresas e cooperativas locais e regionais com responsabilidade socioambiental, apoiando articulações com agências regionais de desenvolvimento, potencializando o poder de compra do SUS, nas encomendas tecnológicas sociais desenvolvidas em parceria com beneficiários, mobilizando fornecedores e prestadores de serviços locais, estimulando encadeamentos produtivos e evitando os vazamentos do desenvolvimento, promovendo o desenvolvimento da e-saúde, mobilizando competências locais em TIC e provendo soluções preventivas, humanizadas e adequadas, inclusive para as comunidades excluídas, tendo a estratégia de saúde da família como eixo ordenador. Criar banco de dados de conhecimento tradicionais e programas de pesquisa e formação de especialistas em uso de patrimônio genético e repartição dos benefícios. Mobilizar os sistemas regionais de inovação visando gerar soluções aderentes às condições culturais, sociais, ecológicas e econômicas locais da provisão do SUS e do CEIS. Ampliando e consolidando o papel da Fiocruz e suas agências como eixos aglutinadores das redes de saúde regionais que enfatizam estratégias de inovações sustentáveis e endógenas, baseadas na prática, assim como pesquisas na fronteira científica orientadas para doenças negligenciadas e com perfil epidemiológico territorializado. E acabamos esse capítulo, rapaziada. Política pública aqui que ele está falando é o quê? Fomentar o mercado regional, empresas, pequenas e médias empresas regionais, porque no capitalismo que se fomenta é só o monopólio, né? No capitalismo, o capitalismo que acaba com pequenas e médias empresas, né? Mais de 90% dos MEIs aí não tem funcionário e eles morrem, né? Não conseguem sustentar muitas vezes porque não existe um acesso a um crédito com juros barato. Se você tem uma pequena ou média empresa, quando você vai pegar um crédito, os juros é astronômico. Não existe um fomento, né? Porque assim, como a gente vive no capitalismo, você só fomenta a sua indústria, a sua pequena empresa, quando você tem acesso a crédito, né? Como a gente estava falando, o país também é assim, né, no capitalismo, porque se usa, por exemplo, na China, se usa a dívida pública para se investir em saúde, linha de trem, ferrovia, educação, acesso a bens culturais, a instalação de câmeras em todas as regiões para comprar segurança, é muito investido em inteligência policial, né? E aqui se utiliza o dinheiro, a dívida pública para quê? Para encher o rabo de burguês de dinheiro, né? Pagar Tesouro Selic é 15% por ano, taxa básica de juros aí dada pelo André Galípolo, indicado pelo Lula, que antes se falava que era o Campos Neto e se criticava e agora todo mundo ficou em silêncio, né? É, a gente tem um teto de gastos, né? Que se diz que não pode se gastar em saúde, educação, moradia, que é o gasto primário do Estado. Assim, o Estado tem dois gastos. O primário, que é saúde, educação, lazer, é, tecnologia, e o gasto secundário, que é o gasto financeiro, que é juros da dívida pública, basicamente, que é o que paga o quê? O banqueiro que vai lá e investe em Tesouro Selic, né? O dono do banco, o dono da JBS, dono do Itaú, o dono da Avan, o dono da Gerdau, e utiliza desse lucro que eles conseguem para exportar toda a riqueza do país. Se planta soja, se planta eucalipto pela Suzano para produzir celulose para mandar para fora,
né? E aí o que esse livro está fomentando é o quê? Se inverter essa lógica. Inverte-se essa lógica. Utilizar a dívida pública, o dinheiro público, para o pequeno empresário ter acesso a um crédito barato, para o aposentado ter acesso ao crédito barato, para que se fomente uma indústria da saúde em pequenas regiões, evitando epidemias regionais, como por exemplo microcefalia lá na região norte, como por exemplo aqui no sudeste a dengue, eh, fomentar uma educação para que não se exista mais antivacinas, por exemplo, que aí faz voltar poliomielite, faz voltar epidemias eh, em outros espaços, ou por exemplo, hepatite, e também fomentar, eh, perdão, a Fiocruz, como ele está falando aqui, o próprio livro da Fiocruz, né? A gente poderia suspeitar, mas aí na realidade se mostra como eles atendem a populações marginalizadas. Então, assim, o que que a gente está falando aqui? De uma utilização do dinheiro do povo, dinheiro público, que a gente paga de imposto quando vai pagar gasolina, água, luz e telefone, para se fomentar uma indústria da saúde e diminuir o preço do remédio, para que quando você vai no postinho você tenha acesso à insulina, a remédio de pressão, remédio de qualidade, não pegue uma fila quilométrica, que tenham mais UPAs e mais USAFAs, com investimento público, com controle público, nada de OS, de OCIP, né? Para fomentar formação de mestres, doutores, para pesquisar vacinas, cura de câncer, cura da AIDS, cura do que mais que aí a gente tem aí de doença que mata o povo direto? Para fomentar, por exemplo, a criação de plantações em regiões que possam gerar um alimento sem agrotóxico, né? Uma produção de alimento saudável para a população, criar mestrados e doutores para a saúde da população alimentar também. Ou seja, não é uma coisa só, não é uma coisa simples, mas uma coisa possível, cabível. É o poder na mão do povo, pelo povo. O dinheiro do povo utilizado para saúde e bem-estar do povo, né? Finalizamos o capítulo. Agradeço quem curtiu, quem não curtiu aí, sinto muito, fazer o quê? Vamos seguindo. Que se você achar importante o conteúdo que eu faço, dá um likezinho aí, dá um curtir, compartilha se você acha legal, que eu acho da hora também a gente entender um pouquinho de saúde do nosso país e vamos aprendendo junto. Eu também não sou professor de porra nenhuma, é, mas estamos aprendendo junto aí e seguindo. Obrigado mesmo, que vocês sejam sempre abençoados. Tamo junto. E bora comer que eu tô morrendo de fome, caralho.